Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma manhã cinzenta de inverno. O vento gélido açoita as ruas desertas antes que a multidão chegue em frente ao tribunal de Manhattan. Lá dentro, a tensão é palpável. Famílias, advogados e jornalistas lotam o grande tribunal, aguardando o veredicto. Emily Johnson, uma avó de cabelos grisalhos e olhar gentil, porém preocupado, segura um pequeno cobertor nos braços, um gesto instintivo de conforto. Vestida com simplicidade, sua postura revela uma dignidade e uma força interior que resistiram às adversidades da vida. Ao seu lado, Lily, sua neta de 7 anos, brinca nervosamente com os dedos, ainda alheia ao significado do que está prestes a acontecer. A juíza Margaret Whitmore, conhecida por sua severidade e fria imparcialidade, encara Emily atentamente. Suas mãos batem na madeira maciça da mesa. Ela declara em voz firme: Senhora Johnson, o tribunal determina que sua neta seja colocada imediatamente sob os cuidados dos serviços sociais. As condições em que ela vive não são consideradas adequadas para o seu bem-estar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Emily sentiu o coração apertar. Os advogados trocaram olhares rápidos, e Lily olhou timidamente para a avó, sem entender completamente. Quando as assistentes sociais se aproximaram para levar Lily, a menina levantou a mão e disse em voz clara, surpreendentemente calma para sua idade: Quero ficar com a minha avó. Ela sempre me lê histórias e me faz rir quando estou com medo. Murmúrios se espalharam pelo tribunal. Todos os olhares se voltaram para ela. O juiz, surpreso com a maturidade e sinceridade de Lily, franziu a testa. Esse simples depoimento causaria uma reviravolta inesperada no julgamento, pois as palavras da criança revelavam uma verdade que ninguém havia considerado. Emily Johnson sentiu o coração se partir quando as assistentes sociais se aproximaram para levar Lily embora. A menina, embora preocupada, caminhou silenciosamente ao lado delas, olhando para trás para a avó, como se dissesse em silêncio: Eu te amo, não se preocupe. No corredor do tribunal, Emily tentou conversar com Lily, mas uma assistente social a interrompeu. Senhora, a senhora deve ficar aqui. Não depende da senhora neste momento. Emily observou sua neta desaparecer atrás da porta do escritório de assistência social. Cada passo que Lily dava parecia ecoar em seu peito. Ao se sentar, as lembranças a invadiram, as risadas durante o jantar, as histórias contadas à noite antes de dormir, o vínculo único que compartilhavam. Ela sabia que o tribunal só tinha acesso a documentos e relatórios, mas não sabia a verdade. Lily vivia em um lar amoroso e estável. Algumas horas depois, em um tribunal secundário, Lily foi interrogada pelo juiz Whitmore. A menina, nervosa mas corajosa, respirou fundo e falou com uma sinceridade desarmante: Meritíssimo, eu não quero ir para outro lar. Minha avó cuida de mim e eu me sinto segura com ela. Ela nunca me deixa sozinha, me ajuda com a lição de casa e me lê histórias. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Os adultos se entreolharam, surpresos com a clareza e a maturidade de suas palavras. Até mesmo a assistente social não conseguiu conter um arrepio. Aquela criança parecia possuir uma verdade que todos haviam ignorado. Emily, sentada na galeria do público, sentiu um lampejo de esperança reacender. Lily acabará de falar com tanta convicção que, de repente, tinha o poder de mudar o rumo do julgamento. O juiz Whitmore, impressionado com a declaração, parou um instante para reler os relatórios e considerar a situação sob uma nova perspectiva. O que ninguém ainda sabia era que Lily havia percebido muitos detalhes sobre a vida de sua avó que comprovavam que ela não era apenas amorosa, mas também extraordinariamente capaz de proteger e criar uma criança. Cada palavra dita pela menina gradualmente desmantelaria os preconceitos do tribunal. A juíza Margaret Whitmore largou a caneta e olhou para Lily com uma expressão de surpresa e incredulidade. Ninguém na sala esperava que uma menina de 7 anos tivesse tamanha perspicácia e maturidade para explicar a própria vida. Lily, você pode me dizer por que quer ficar com sua avó? Perguntou o juiz em um tom de voz mais suave, quase surpreso. A menina respirou fundo e falou calmamente: Porque ela sempre sabe quando estou com medo. Mesmo quando me sinto sozinha, ela está lá para mim. E ninguém me conhece melhor do que ela. Ela fez uma breve pausa e acrescentou: Uma vez eu me cortei com uma faca. Ela me tratou e não gritou comigo. Ela apenas me disse que tudo ficaria bem. E eu sabia que era verdade. Ao ouvir essas palavras, vários adultos na sala paralisaram. Os relatórios dos serviços sociais mencionavam possíveis riscos e falta de supervisão.
Mas os exemplos concretos que Lily acabará de dar mostravam exatamente o contrário. O advogado da avó, Sr. Richard Coleman, levantou-se rapidamente. Excelência, acredito que a menina acabou de demonstrar o que todos nós já sabíamos. Sua avó é uma guardiã responsável e amorosa. A juíza Whitmore franziu a testa, relendo as anotações do caso. Ela começou a perceber que as avaliações baseadas unicamente em formulários administrativos e visitas breves não refletiam a realidade. Lily, percebendo a atenção do juiz, prosseguiu com uma clareza que deixou a plateia sem fôlego. Eu sei que algumas pessoas dizem que minha avó não mora numa casa grande, mas eu tenho tudo o que preciso: comida, roupas limpas e amor. Muito amor. E sei que ninguém nunca me decepcionou. Um murmúrio percorreu a sala. Os assistentes sociais trocaram olhares constrangidos. A juíza Whitmore sentiu o coração afundar. A menina acabará de transformar um julgamento simples em uma verdadeira lição sobre o que significa, de fato, o bem-estar infantil. Naquele momento ficou claro para todos que a decisão inicial teria que ser reavaliada. Lily, com sua verdade inocente e precisa, havia acabado de assumir o controle do julgamento, e ninguém podia ignorar isso. Após as comoventes palavras de Lily, um silêncio pesado tomou conta do tribunal. A juíza Whitmore releu os relatórios uma última vez, mas algo havia mudado dentro dela. Os documentos administrativos não conseguiam competir com a sinceridade e a precisão das palavras da criança. O advogado dos serviços sociais tentou retomar o controle. Excelência, compreendemos o vínculo da criança, mas a segurança e o bem-estar devem vir em primeiro lugar. Mas Lily, que havia percebido o nervosismo dos adultos, levantou a mão e disse calmamente: mas eles não sabem. Minha avó sempre faz tudo por mim. Ela me ensina a ler, me leva ao parque e me ouve quando estou com medo. Ninguém mais faria isso. A juíza Whitmore sentiu algo se quebrar dentro de si. A garotinha acabará de revelar um detalhe que ninguém havia levado em consideração. Emily não era apenas carinhosa, mas também lidava com todas as suas responsabilidades com rigor. Então, Lily acrescentou uma frase que mudou o clima da sala. E se alguém disser que eu não estou segura, posso mostrar todos os meus cadernos, meus desenhos e as fotos dos nossos passeios. Minha avó nunca me deixou sozinha. Naquele exato momento, um dos assistentes sociais consultou suas anotações e murmurou: é verdade, todas as preocupações foram exageradas. A juíza Whitmore ergueu os olhos e se comoveu involuntariamente. Ela percebeu que o tribunal quase havia destruído uma relação preciosa baseada em mal-entendidos e preconceitos. Senhora Johnson, disse ela em voz suave, acredito que precisamos reavaliar essa situação. Sua neta parece feliz, segura e prosperando sob seus cuidados. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Ela pegou Lily nos braços, abraçando a neta com força, como se nunca mais quisesse soltá-la. Sorrindo, Lily se aconchegou na avó e sussurrou: eu sabia que você viria me salvar. A plateia aplaudiu discretamente, comovida com aquela vitória inesperada. A juíza Whitmore, impressionada com a maturidade e a honestidade de Lily, observou para si mesma que às vezes, a verdade de uma criança podia revelar mais do que qualquer relatório oficial. Naquele momento, Emily compreendeu que o amor, a paciência e a sinceridade haviam triunfado sobre o julgamento e as formalidades. Ela e Lily finalmente estavam reunidas, e nada nem ninguém poderia separá-las novamente. Poucos dias após a audiência, o juiz Whitmore convocou uma reunião final para concluir o caso. Desta vez, o clima era completamente diferente, sem tensão, apenas o desejo de corrigir o erro anterior. Emily Johnson entrou na sala com Lily nos braços, o rosto radiante de alívio e esperança. O juiz Whitmore, geralmente rígido, não conseguiu conter um leve sorriso. Após ouvir a criança e analisar todas as provas adicionais apresentadas, disse ela com voz firme, porém justa: estou revogando todas as restrições anteriores. Lily permanecerá com sua avó, Emily Johnson, a quem estou concedendo oficialmente a guarda. Um murmúrio de alívio percorreu a sala. Os advogados, assistentes sociais e até mesmo alguns jornalistas pareceram comovidos com essa decisão justa e humana. Lily, que havia observado cada movimento do juiz, ergueu os braços e disse: muito obrigado, Vossa Excelência. Emily abraçou a neta com força, com lágrimas nos olhos e sussurrou: você é corajosa, minha pequena. Graças a você, ainda estamos juntos. Mas a decisão não foi apenas uma vitória para Emily e Lily. Ela também teve repercussões para os adultos presentes no tribunal e para os serviços sociais. Os relatos exagerados e mal interpretados foram revisados, e foram implementados cursos de formação sobre como ouvir as crianças.
para evitar que erros semelhantes voltem a acontecer. A assistente social responsável pelo caso admitiu que ela havia julgado precipitadamente e prometeu trabalhar mais, com atenção às famílias. A própria juíza Whitmore reconheceu que a opinião de uma criança, por vezes, consegue revelar a verdade de forma mais eficaz do que todos os relatórios administrativos. Nas semanas seguintes, Emily e Lily retomaram sua rotina diária tranquila. Passeios no parque, histórias para dormir e risadas em seu pequeno apartamento voltaram, mas com uma nova certeza: nada nem ninguém poderia quebrar o laço que as unia. Este julgamento, que começou com medo e injustiça, terminou com uma lição universal. O amor e a sinceridade sempre triunfam quando a voz das crianças é ouvida e respeitada.